Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição da Sociedade Aberta, o seu programa que tem a roda de conversa semanal, às segundas-feiras, de assunto de interesse das famílias. Hoje é dia do psicólogo cabo-verdiano, na próxima quinta-feira, dia 14, é dia internacional do psicólogo, por isso, nesta edição, vamos aqui falar sobre o papel do psicólogo na sociedade. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco duas psicólogas. Temos a Denise Centeio. Olá, boa tarde. Boa tarde. Psicóloga clínica e também presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde. E também connosco nós temos Danisa Araújo, que é psicóloga educacional. Boa tarde. Boa tarde. Agradecemos a presença das duas neste programa. Obrigada. E você também, já sabe, pode participar, é só ligar para 594 97 14, 594 97 14. Já sabe, é só dar um toque para este número de telefone e vamos retornar, não vai ter que gastar nada. Também poderá participar através da nossa página no Facebook, é só deixar os seus comentários, também questões, e vamos mais à frente deste programa abrir para ver que comentários que nós temos. Serão perguntas ou também só comentários para nós partilharmos aqui com os nossos convidados, no caso, nossas convidadas. Também, ainda neste programa, vamos ter outras participações de cidadãos que nós escolhemos na rua a dar opinião sobre o papel do psicólogo na família e também na sociedade. Estivemos assim com Ito Ibanda, ele é que vai voltar mais à frente neste programa, lembrando que hoje o nosso tema de conversa é papel do psicólogo na sociedade. Pode participar deste programa, é só ligar para 594 97 14, 594 97 14, pode se inscrever, não vai gastar nada, já o dissemos no início, é só dar um toque para este número de telefone que aparece no seu ecrã e vai poder participar. A nossa assistente de produção retorna a ligação. Já sabe, se quiser participar é só fazer isso. Também pode na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, deixar os seus comentários e também questões para as nossas convidadas. Estão aqui conosco Denise Oliveira Centeio e também Danisa Araújo. Começamos por si. Denise Oliveira Centeio, ela é psicóloga, também psicóloga clínica e também presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde. Nós gostaríamos de saber a data da celebração do psicólogo cabo-verdiano, que é hoje, tem alguma ligação com o Dia Internacional do Psicólogo, que é celebrado na próxima quinta-feira? Antes de mais, eu gostava de enviar uma saudação calorosa a todos os psicólogos de Cabo Verde pelo Dia Nacional do Psicólogo. E respondendo à questão, não, as datas não estão relacionadas. A data de hoje, portanto 11 de Abril, foi uma data escolhida desde 2012, que nós, portanto, assinalamos essa data nacional do psicólogo, e está relacionada com portanto, um marco emblemático na história da psicologia de Cabo Verde, que é a assinatura do protocolo do termo de cooperação, portanto um protocolo entre a Associação dos Psicólogos de Cabo Verde, portanto em movimento pró-ordem, e a Federação dos Psicólogos Brasileiros, que aconteceu em Lisboa no âmbito do primeiro seminário de psicologia. Este termo de cooperação, portanto, visa o intercâmbio entre a psicologia destes dois países e uma atuação conjunta também da psicologia nestes dois países para o desenvolvimento da psicologia em níveis, portanto, da ciência, da pesquisa, da docência e em níveis culturais e sociais. A data de 14 de Abril, que é, portanto, que é uma data escolhida pela ONU para assinalar o Dia Mundial do Psicólogo, parece não ter nenhum motivo especial. Aliás, só de ser uma data internacional dos psicólogos já é especial, não é? Os psicólogos merecem merecem esta data, portanto não estão as datas relacionadas. E hoje é um dia, então, para reflexão, para analisar a profissão. Danise Oliveira, ou Danise Araújo. Oliveira portanto, a Denise. Sim. Desculpa, pode repetir só a pergunta? Fez confusão do apelido, pronto. Sim. Perdi a pergunta. Pensou que a pergunta era para outra, mas é para si mesmo, Danisa. Eu perguntei, por exemplo, se esta data, este dia de hoje, é um momento para reflexão também sobre a profissão. Claro. É exatamente essa data nós pensamos precisamente para não só celebrar, mas também para nós refletirmos sobre o que nós já fizemos, a nossa luta que nós temos tido até agora
e também a evolução, o que é que nós iremos fazer daqui para a frente, o que é que nós ainda temos por conseguir e também, claro, refletir sobre as nossas conquistas, que não têm sido poucas e temos batalhado muito desde 2008, temos batalhado muito principalmente da Ordem dos Psicólogos, mas também nós temos outros desafios muito importantes que nós pretendemos, que nós queríamos também conquistar. Antes de falar dos desafios, eu gostaria de conhecer os marcos assim, que existem na profissão aqui em Cabo Verde. Aqui em Cabo Verde, nós tivemos 2 marcos muito importantes, foram os dois congressos que nós organizamos aqui em Cabo Verde. Realizamos um congresso aqui em São Vicente, o nosso primeiro congresso organizado pela Associação dos Psicólogos. E nós tivemos o outro congresso também na praia, que foi o nosso maior desafio, mas que foi uma conquista foi um desafio maravilhoso, digamos assim, porque foi na cidade da Praia e nós todos fazíamos parte da organização e da associação, éramos praticamente de São Vicente, então era foi um marco muito importante também para nós. Mas a Denise, eu acho que pode falar um pouquinho mais, dizer mais alguma coisa. Sim, sem dúvida. Os congressos foram marcos emblemáticos na história da psicologia, mas também podemos considerar ainda na história da psicologia a chegada dos primeiros psicólogos em Cabo Verde nos finais da década de 70 e início dos anos 80, a possibilidade da formação em psicologia nas universidades aqui em Cabo Verde, portanto, na viragem do milénio, no início de 2000, não é? Também portanto, a criação da Associação dos Psicólogos de Cabo Verde em 2008, que traduz, enfim, uma iniciativa de uma classe que pretendia a afirmação da profissão. Temos ainda também como um marco provavelmente o mais importante até agora, não é, na história da psicologia em Cabo Verde, a criação da ordem, portanto a lei, não é, foi promulgada no ano passado, em abril do ano passado. Portanto, isto é Esta é uma profissão que mexe muito com a família, com a sociedade também. Já começaram a pensar nos desafios, como agarrar, daqui a pouco vamos falar também sobre o impacto que a profissão teve durante esta pandemia, ainda está a ter, mas eu gostaria que nós olhássemos agora para os desafios que esta profissão tem, que, como eu disse, é uma profissão que mexe muito com o bem-estar de todas as famílias. Os desafios, a psicologia, portanto, aqui em Cabo Verde enfrenta desafios bastante expressivos, quer a nível da ciência, portanto, quer a nível da profissão. Ao nível da ciência, nós sabemos que a ciência é um reservatório de conhecimentos e há escassez de investigação, de pesquisas, portanto, na área do comportamento, não é? Essa escassez deve-se provavelmente a algumas dificuldades que nós enfrentamos, nomeadamente ao nível enfim, da capacitação em matéria de investigação, mas não só, não é? Nós temos também as infraestruturas que favorecem o desenvolvimento de pesquisas também, ou são faltosas ou são deficitárias, nomeadamente nós esperamos, não é, que o desenvolvimento da ciência esteja muito associado às universidades, isto é, às instituições de ensino superior, e também nós deparamos com uma situação da sobrecarga, porque os professores que estão, portanto, nas universidades são como professores e trabalham geralmente a nível da prestação de serviços. Isto significa que têm, portanto, atividades de extensão, não é? E essa sobrecarga também não incentiva o desenvolvimento de pesquisas, além também dos parcos de investimentos que provavelmente também são feitos ao nível da investigação. Portanto, sentimos esta necessidade. A nível da profissão, a questão do desemprego, portanto, as universidades continuam a formar psicólogos em áreas para as quais não há absorção, não é, no mercado de trabalho. Então, nós temos a questão do desemprego, mas também nós não temos ainda um código deontológico que regulamente o exercício da profissão, além de que
enfim, também porque ainda nós não temos a ordem a funcionar, não é? Nós também temos a dificuldade da nossa atuação não ser uma atuação supervisionada e, portanto, essas situações constituem grandes desafios para a profissão. Há aí outra questão que é um desafio expressivo, prende-se com o fato de nós não termos instrumentos de avaliação psicológica que são concebidos, portanto, aqui em Cabo Verde, ou que são adaptados e, portanto, para a cultura cabo-verdiana. Nós, então, ainda, por não terem a ordem dos psicólogos, Denise Araújo, isso ainda nós podemos encontrar pessoas autodenominarem psicólogos sem estar habilitado para tal. Há esse risco. Há esse risco e nós já temos, não é? Nós temos muitos a fazer coaching, a dizer que são psicólogos. Nós temos várias pessoas a se denominar de psicólogo e a fazer a ter outras funções na nossa sociedade. Não é que seja mau, mas... Para evitar esse risco, o que é que nós, enquanto, por exemplo, o que é que o cidadão pode fazer para evitar esse risco? Não ir a uma pessoa que diz que é uma coisa e que não é, que diz que é um psicólogo e não é. Como é que nós podemos evitar isso? Olha... Pedir o certificado? Mostrar o diploma? Eu acho que quando se vai a um profissional, nós temos que conhecer o profissional, não é? Esse profissional tem que ter publicado, digamos assim, o seu certificado e tudo isso para a gente conhecer. Tem de fazer aquela publicidade, um marketing para a gente poder ir. Então aí vai depender da pessoa, não é? Que vai apresentar esse certificado e conseguir convencer as outras pessoas aí de fazer o trabalho. Eu então acho que... isto já entra a comissão instaladora. É. A comissão instaladora para a criação da ordem. O que é que falta? Quais são as atribuições da comissão instaladora até chegar à ordem? Ora, a comissão instaladora compete aceitar as inscrições na ordem, compete manter atualizado o quadro geral dos psicólogos e neste momento estamos a trabalhar para isto, pelo que peço a colaboração dos colegas portanto, neste sentido. Nós também, compete-nos a nós também prestar declarações, portanto, a entidades públicas e privadas e compete-nos, de igual modo também, enfim, organizar as eleições dos órgãos estatutários. Mas as eleições vão acontecer quando? Portanto, próximo ano já deve... ao longo deste ano, próximo ano mais tardar, portanto, a esta altura as eleições já devem ser concretizadas. O psicólogo atua em que áreas? O psicólogo atua em várias áreas. Nós temos os mais conhecidos e os que nós encontramos mais aqui em Cabo Verde. Nós temos na educação, nós temos nas organizações do trabalho, nós temos o social, nós temos do desenvolvimento, a psicologia forense, a psicologia do desporto. Eu acho que esses são os mais... a clínica, já disse? Clínica. Eu acho que esses são os que nós... Aqui não é que conhecemos, é que aqui em Cabo Verde são os com maior procura. É e na formação, disse lá que muitos estão a ser formados, mas não estão a ser absorvidos pelo mercado. O que é que a Comissão pode fazer para ajudar isso, para ajudar as universidades? Neste momento ainda a Comissão não pode fazer nada, até porque não é atribuição da Comissão instaladora. Agora, creio que posteriormente, não é, com as funções, exatamente com as competências da ordem, pode-se trabalhar neste sentido, mas creio que já é preciso também as universidades começarem a adequarem, não é, os seus planos de estudo para áreas que se mostram necessárias neste momento da história. Durante esta pandemia da Covid-19, psicólogos, nós observamos isso aqui no programa Sociedade Aberta, naquele tempo que o programa estava voltado exatamente para esta pandemia. Nós tivemos 2 anos, 2 vezes por semana a fazer. O psicólogo teve um papel importante na vida das famílias, de esclarecer as pessoas. Como é que vocês viram isso e como é que vê esta, nós podemos dizer, uma propaganda da profissão? O interesse que as pessoas passaram a ter para a área da psicologia?
Eu acho que a pandemia veio a ressaltar mais a importância do psicólogo na sociedade. Porque durante a pandemia nós vimos que tivemos muitos problemas acabaram por se sobressair na sociedade, como falou-se muito na ansiedade, na depressão, no stress, porque as pessoas estavam confinadas. Então, muitos problemas emocionais, digamos assim, acabou por sobressair muito durante essa pandemia. Por isso, para nós foi muito bom, porque foi muito bom sermos vistos dessa forma, para as pessoas começarem a ver a importância do psicólogo na sociedade, não só na pandemia, mas para qualquer outras circunstâncias. Mas para nós foi muito importante, porque as pessoas começaram a ver mesmo a importância que o psicólogo tem na sociedade, nas diversas áreas ou instituições. Uhum. Como é que viu isso também, enquanto Presidente da Comissão Instaladora? Também vejo isto como reconhecimento, não é, da nossa profissão. Nunca como antes, creio que se ouviu falar da psicologia e da atuação dos psicólogos como agora. E isto, portanto, só pode ser reconhecimento, que é muito importante para nós, não é, este reconhecimento, e para mim, portanto, é com muita emoção que vejo este reconhecimento por parte da nossa profissão. Vamos agora acompanhar o que é que os cidadãos na rua pensam dos psicólogos. É algo fundamental. É pena que a nossa sociedade ainda tem esse estereótipo de sociedade é para pessoa que tem problema de cabeça. Mesmo tive resistência para psicólogo, portanto hoje me pode dizer assim, já descontraído, de uma forma descontraída, que psicólogo é muito, muito importante. E desde uma coisa, desde pequenino, eu já acabou de ver ensinar crianças. Sim, recorrer a psicólogo, porque a vida, chamo de assim, estado de vivo já é uma guerra, né? E acho que quem diz dope, chamo de assim, vencer as guerras seria psicólogos, psiquiatras, pessoas especializadas nas matérias, assuntos, porque ele é uma situação que varia de pessoa para pessoa, né? E é importante, ter psicólogos, sim, né? Porque poder quantificar aquela importância, porque poder medir, chamo de assim. Psicólogo, às vezes, te ajuda a resolver os problemas de melhor forma, e como você nota que tinha um problema, você não tem problema de trabalho, problema de... tinha gente poucas coisas na cabeça. Então, tu chegar aquela hora que senti necessidade de ter uma pessoa para conversar, para desabafar. E nesse caso, de psicólogo, tu entra para resolver certos problemas. E não tem que consciencializar que esse psicólogo não é pessoa que tem problema mental. É para stop também, por exemplo, problemas no trabalho, problemas na escola e no dia a dia também. Psicólogo é importante na vida do ser humano, do modo geral. Por quê? Devido às situações que estamos a viver de acordo com a pandemia, as doenças. Então é neste aspecto que o psicólogo entra com uma grande importância, tendo em conta que as pessoas estão a passar por situações delicadas, mas com os psicólogos, não é? As pessoas vão se sentir mais à vontade a desabafar, é uma forma de desabafar, colocar os problemas e saber solucioná-los. Então, já que o psicólogo tem um papel fundamental, onde ele ajuda a pessoa a tomar decisões e também a administrar o stress que botei passado, alguns problemas. O psicólogo é importante, modo da gente, às vezes a gente tem problema, acho que poder desabafar, por exemplo, na boa família, este servir tipo de um escape para falar, expor os problemas. Por isso que eu acho que é importante para a sociedade no geral. É importante ter aquele escape, tipo, aquela pessoa bota a falar mais a ele, bota ter costume dele, bota sentir mais à vontade na contar uma coisa do que bota sentir mais um amigo, uma pessoa de boa família. Início. Por isso que eu acho que não deve consultar psicólogo. Eu acho que ele tem um papel importante, porque graças a isso, muita gente que tem problema de interagir com as pessoas na sociedade, eles podem falar mais. É bom de educar pessoas desde pequenino, né?
acho que é a melhor maneira de vencer, vamos dizer assim, qualquer tipo de resistência, porque já alguém já numa certa idade avançada, pronto, já é muito mais mesmo complicado, mas hoje nós também num mundo globalizado, né? Quer dizer, tudo enquanto está a um clique de distância, né? Mas é pena que nem tudo pode aprender na internet e ganha assim coisas. Vamos dizer assim, a sociedade tem mesmo de perder valores é que deve ser bem lá na família, escola, principalmente na família, ok? Tipo, já vamos ver, é da legal de começar, tipo, escola de para a escola, já outra coisa, mas é de uma forma, educação no geral, né? Nunca pode deixar só para a escola, família, sociedade no geral, pessoas que têm mais conhecimento na matéria, que têm problema em dizer, psicólogo, nem para isso, nem para lá. Não, ele está lá para ajudar em diversas situações. Minha casa nunca vai ter por ficar amiga com aquele psicólogo, ué. Então não sei só ganhar. Deixa-me dizer assim, pronto, quando não vai um psicólogo, ué. Programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre o papel do psicólogo na sociedade. Já sabe, também, se quiser participar, pode dar a sua opinião, é só ligar para 594-9714, 594-9714, neste número que aparece no seu ecrã, pode só dar um toque, a nossa assistente de produção vai retornar a ligação, não vai ter que gastar nenhum centavo nesta ligação. Portanto, temos aqui duas convidadas, eu primeiro gostaria de ouvir a Danisa Araújo, sobre o que disseram os cidadãos na rua, o papel do psicólogo, e aí as pessoas a mostrar um conhecimento de uma forma assim muito geral do papel do psicólogo na sociedade e também na família. Bom, eu fico até contente de ouvir isso, porque não se ouviu aqui, não, que os psicólogos psicólogo é para quem tem doença mental. Esta é uma ideia que ainda nós encontramos na rua, sim, né? Mas pelo menos do que se ouviu aqui, dá para ver que já começa a ter uma mudança em relação a essa ideia de que os psicólogos são para os doentes mentais. Porque, como se ouviu aqui, até o senhor a dizer que o psicólogo tornou amigo, não é? Não é bem isso, mas pelo menos dá para ver que as pessoas estamos a conseguir sensibilizar as pessoas e passar uma mensagem correta que os psicólogos não são para os doentes mentais. Então eu estou contente com isso, com o que acabei de ouvir aqui. Denise Oliveira também. Também foi com imensa satisfação que ouvi os comentários, a participação da sociedade civil sobre o papel do psicólogo. É muito bom ver que a sociedade civil cada vez mais vai tendo muito mais informações acerca do nosso papel na sociedade, no bem-estar comum, não é? Entretanto, há situações aqui que importa realmente comentar. É verdade que ainda em pleno século XXI nós temos uma visão, não é, muito ligada à insanidade, não é? Liga o psicólogo à insanidade, de que quem procura o psicólogo é porque está em algum estado de loucura, mas esta visão de insanidade é uma visão preconceituosa, sem dúvida, e que precisa de ser trabalhada porque figura como um importante estigma na procura de ajuda para aqueles que realmente estão em sofrimento psíquico. Também nós temos aqui uma questão que vale aqui frisar, que tem a ver com o comentário do senhor que diz que tornou-se amigo do psicólogo. Portanto, isto são questões de relação que às vezes acontece, e aqui, portanto, uma questão de transferência, que é ver na figura do psicólogo um amigo. Portanto, o psicólogo, na verdade, não é um amigo, não é? Embora presta todo um conjunto de apoio e de cuidado, não é? Mas é um profissional e que não pode ser confundido com um amigo. Portanto, a relação de amizade, portanto, vai além e é uma configuração diferente de uma relação profissional. E como é para nós podermos ajudar as pessoas a entenderem mais, e também se está em casa, quiser participar, já sabe, tem dúvidas, quer aproveitar, hoje é dia do psicólogo cabo-verdiano, é uma oportunidade que tem neste programa, é só ligar e também pode mandar as suas mensagens através da página do Facebook Sociedade Aberta ou neste número de telefone que aparece ali no seu ecrã, está ali a aparecer 594-9714, é só dar um toque para este número, mesmo se tiver um telefone
é de casa que está a ligar, pode dar um número, pode dar um toque e a nossa assistente vai retornar, você vai poder também participar. Nós vamos então entender o papel ainda mais do psicólogo, para as pessoas poderem entender o que é que faz um psicólogo, tanto a importância do psicólogo para a família e para a nossa sociedade. O psicólogo tem um papel importante nas várias áreas de atuação da sociedade, desde a educação, da saúde, da justiça, do desporto, enfim, onde há ser humano, não é? A psicologia está presente. E a psicologia, portanto, tem também a finalidade da promoção de saúde e prevenção de doenças, pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade, e eu vejo isto muito relacionado, por exemplo, à questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se pensarmos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a maior parte deles implica comportamento humano, não é? E tem contributos científicos, isto é, psicológicos, a adquirir. E eu acho que, então, aqui a psicologia tem um papel extremamente importante na consecução destes objetivos. Precisamos é de unir aqui pontos, não é, com os tesouros políticos para dizer, portanto, para dar a nossa voz e dizer quais é que são as nossas contribuições para a consecução desses objetivos. Da mesma forma que nós temos importantes ferramentas que podemos oferecer para a criação, por exemplo, ou para a criação de melhores políticas públicas, não é? As políticas públicas, não raras vezes, são muito focadas no ângulo da economia, mas nós não podemos fazer descaso ao comportamento das pessoas e mesmo ao nosso processamento mental. Portanto, quando nós consideramos isto, acho que podemos criar melhores políticas públicas. Durante esta pandemia nós sentimos aquela necessidade das pessoas recorrerem mais ao psicólogo. Ainda pronto, nós podemos dizer que já estamos a viver tipo uma pós-pandemia, a situação, pelo menos internamente, está mais tranquila, mas as pessoas têm que ter atenção a isso e há esses problemas que surgiram que ainda há necessidade de continuar, não interromper, ou seja, estou a dizer, não interromper um seguimento, porque a gente começa um tratamento com um psicólogo ou qualquer outra área, começa e depois acha que já está bom, não termina, não termina o seu seguimento. Bom, eu vou falar mais no sentido na educação, dentro da área de educação, que é a minha área. Uma coisa que no trabalho que nós temos verificado é que depois da pandemia, por exemplo, nós estamos a ter muitos casos de autismo e que muitos começaram, vou dizer, como é que vou dizer, antes da pandemia não tínhamos essa visão do autismo, do número do autismo, e que depois da pandemia como se houve uma explosão de diagnósticos de autismo. E então muitas pessoas acabam por dizer, não, estava na pandemia, se calhar por causa da pandemia, por causa do, como é que eu vou dizer, do confinamento que nós tínhamos, as crianças restrições todas. Sim, com aquelas restrições, acharam normal, não procuraram ajuda, mas agora agora estão nessa de à procura de diagnósticos das crianças, principalmente estou a falar de autismo, que foi o que estivemos a falar há uns dias, e então é nesse sentido, dentro da educação nós conseguimos ver isso também. Nós temos alunos que nós estávamos a seguir normalmente, mas depois com a pandemia é como se já não precisa mais, e os pais acabam também por desligar e não continuam o seguimento do psicólogo. E também queria só acrescentar enfim, o autismo é um problema do neurodesenvolvimento, não é uma questão aqui que esteja relacionado com a pandemia ou que a pandemia esteja na origem de. Sim. Agora, isto pode trazer possivelmente a oportunidade de diagnóstico tardio, até vejo isto assim, não é? Sim. Mas que não esteja relacionada com a origem do autismo, porque o autismo é um problema de neurodesenvolvimento, não é? Ou a pessoa nasce. Sim, não, é que as pessoas,
que eu quis dizer é que com a pandemia não detectaram digamos, com antecedência, não é? Para fazer o diagnóstico. É isso que eu quis dizer. Agora, sim, a pandemia pode ter acentuado provavelmente as características. Acentuou-se isso e as pessoas não davam muita importância porque se calhar com a pandemia não acentuou, como disse a colega Denis. A questão também, nós temos um aumento de pessoas. Pronto, agora passou-me também a palavra, vocês estavam aqui. As pessoas com o stress, esse stress depois, esse stress pós-pandemia, que nós temos observado, e as pessoas percebemos, né? Talvez aí a questão da psicologia tem que entrar, as pessoas mais sensíveis, mais explosivas. Isto pode ser uma das causas também desta pandemia e que a psicologia tem que atuar? Sim, a pandemia pode perfeitamente estar na origem destes equilíbrios emocionais, não é? Porque as pessoas viveram muitas incertezas, não é? Incertezas, enfim, mesmo a nível alimentar, a nível da economia, não é? As pessoas viveram realmente muitas incertezas e isto contribui para estados emocionais negativos. E a psicologia, claro, tem aqui um apoio para dar, não é? Para que as pessoas possam voltar ao seu funcionamento prévio. E, portanto, também aqui, trazendo a questão que há pouco vocês falavam, que as pessoas têm desistido, é verdade, muitas pessoas começam os tratamentos e depois desistem, não é, do tratamento sem que os objetivos estejam alcançados. Portanto, é a questão do dropout, não é, que acontece e que, claro, que posteriormente, quando não é atingido o objetivo, não é, posteriormente a pessoa pode voltar mais facilmente à procura de ajuda, precisamente porque as situações, não é, que demandava apoio não foram completamente resolvidas. Qual é o momento para se procurar um psicólogo? Qualquer momento. Qualquer momento, porquê? Qualquer momento que a pessoa sente que precisa de uma orientação, uma simples orientação, está indecisa em alguma decisão que pretende tomar, ou numa situação concreta, alguma coisa, uma circunstância que aconteceu no momento, como o luto, como o divórcio, e a pessoa sente que precisa, porque a pessoa também precisa de consciencializar que precisa de uma ajuda, precisa de orientação. Então, nesse caso, com a procura, um psicólogo pode procurar tão somente por desejar autoconhecimento, por desejar, enfim, desenvolvimento pessoal, por querer uma melhoria sintomática, por querer otimizar os seus mecanismos de defesa adaptativos, por querer adaptar-se, portanto, ao ambiente, enfim, diversas situações. Não há uma hora, não é, exata para procurar o psicólogo. Basta a pessoa assim entender e desejar. E temos uma primeira telespectadora em linha, Paula Ramos, da cidade da Praia. Boa tarde. Sim, boa tarde. Sim. Gostaríamos de ouvir os seus comentários, também se tiver pergunta para as nossas convidadas. Sim, em primeiro lugar era felicitar as nossas representantes ali e todos os psicólogos de Cabo Verde, no geral, não é? Pelo dia. E também, portanto, felicitar o programa de Sociedade Aberta, que, portanto, nos traz sempre temas interessantes e muito pertinentes. Nós agradecemos. Eu estou muito contente também pela reação das pessoas, do público, não é? Eu só queria sublinhar o papel do psicólogo, na própria construção do bem-estar, o caminho, não é? Era nesse sentido que eu gostaria de chegar ao bem-estar, gostaria que as colegas de estudo, não é? A quem cumprimento, a Denise Oliveira, que eu tive o prazer de conhecer, e a Denise Luís também, e eu gostaria que elas falassem um pouco também do processo, dos benefícios concretos, não é? Era isso. Está bem, nós agradecemos, Paula Ramos. Muito obrigado pela participação. Obrigada, eu. Vamos ouvir então a Denise Araújo.
os benefícios concretos que ela gostaria que as pessoas entendessem do psicólogo também. Os benefícios. De ir para um psicólogo, consultar. Às vezes as pessoas pensam que vão a um psicólogo que tem que ter algum problema. Você está a trabalhar, está cansado, pode ir, não é? Marcar uma consulta. Sim, sim. Às vezes, como disse a minha colega Denise, às vezes uma simples conversa pode ajudar a pessoa naquele momento, porque está bem, mas precisa de uma pequena orientação, porque muitas vezes as pessoas veem um problema ou veem uma situação de uma forma e nós, quando vai a um psicólogo, nós tentamos orientar e mostrar à pessoa outras alternativas, não é? Porque às vezes só vê de uma forma assim. Então nós conseguimos mais ou menos direcionar e mostrar que há outros caminhos também que pode, porque decidir nós não decidimos, não é? Nós simplesmente damos orientações, nós apresentamos caminhos para as pessoas verem que há outras formas de resolver alguma coisa ou de ver as coisas também. E o Gerson Santos Pires, que é um telespectador que está a mandar aqui mensagem através do Facebook, está pronto a parabenizar o trabalho do psicólogo e ele diz que através do Centro Nhojunga teve a oportunidade de trabalhar com psicólogos e foi muito bem tratado e acha que todos devem procurar um psicólogo ou uma psicóloga. Denise também, em termos de mais benefícios, como disse a Paula Ramos, gostaria de ouvir as colegas aqui a falar de mais benefícios. Eu acho que o apoio do psicólogo só traz benefícios. Melhora o bem-estar, não é, da pessoa, contribui para melhorar, contribui para a sua integração social, contribui para o seu autoconhecimento e o conhecimento da realidade e dos próximos, não é? Eu só vejo aqui como benefício, além de prevenir também, portanto a pessoa não tem que procurar especificamente por uma situação que o aflige, mas a nível também da prevenção, não é? Do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, portanto, de trabalhar a questão da literacia emocional, não é? Penso isto como os benefícios que pode levar, portanto, de uma relação terapêutica. E na nossa roda de conversa semanal de assuntos que interessam as famílias, nós temos mais uma telespectadora em linha. Agora é a Gilda, que nos liga também da cidade da Praia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir os seus comentários. Também, se tiver perguntas aqui, esteja à vontade. Ok. Primeiramente, não queria parabenizar todos os psicólogos de Cabo Verde, para dia de hoje. Também me dava a desejar que esse programa de hoje tivesse sido feito na crioulo, porque não sabem também que talvez tem aquela camada que realmente necessita de informações e sabe um pouquinho mais, com linguagem muito mais suave, vamos dizer assim, para a gente entender realmente o papel de um psicólogo, quando procurar, aonde procurar e tudo isso. Mas falando relacionado com a educação, talvez não estou perguntando aos professores na sala de aula por que não está a ficar capaz de levar crianças para psicólogo, porque às vezes não fazem isso na sala. Olha, tu deve encaminhar outra criança ao psicólogo para saber, às vezes, alguma necessidade, porque nós, como professor, nunca temos a capacidade, muitas vezes, de fazer leitura de certos comportamentos e outras coisas que advêm na educação, né? Uhum. E no sentido, às vezes também tem psicólogos, pessoas que estão formadas na psicologia, mas não tem déficit de psicólogos até para apoiar-nos na escola. E hoje em dia já não é só para crianças e alunos, mas também professores também têm e tchau. Uhum. E esse acesso é tão fácil. Talvez já pode estar disponível, mas que a facilidade e tem aquela camada que cada vez está ficando muito mais prejudicada ainda, que aquela pessoa que tem aquela condição de pagar, ele tem um psicólogo muito mais rápido, né? No centro de saúde, normalmente, tem psicólogos. Sim, mas não vai parar. O centro de saúde tem enchentes de pessoas, às vezes marcações de durar. Tudo isso também às vezes está a fazer com que as pessoas que têm conhecimento de procurar de outras formas, isto acaba por ficar solicitado. Uhum. É por isso que me diz a dizer nesse sentido. E
parabéns de novo e então esperava que esse programa fosse hoje, era na crioulo, para ajudar também as pessoas a entender o papel do psicólogo, porque não gente eu já sabia e quer saber trabalhar o papel do psicólogo. Está bem, Gilda, nós te agradecer a participação. Pronto. Normalmente nós te escolhi, nós te consertamos a convidados, né? A língua que está sentir mais à vontade antes de bem para o programa. E às vezes nós sabemos que te acontece isso, né? Mas nós te acreditar que pessoas entendem a novela claramente, né, Vera? Mas isso pronto, é brincadeira, mas é só para poder quebrar um bocadinho, mas não te acreditar que pessoas também, através de português, perceber sim, não te conseguir unir cabo-verdianos, mas te ficar essa observação e não te agradecer muito, está bem? Tá bom, ok, obrigado. Muito obrigado. Comentários? Bom, essa participação foi bastante pertinente, porque realmente nas escolas não tem gabinetes de orientação profissional. Antes era o gabinete de orientação profissional, depois ele voltar ao gabinete de orientação educativa, onde que tem psicólogos, ou deve ter psicólogos, né? Na todas as escolas, acredito que em todas as escolas de Cabo Verde, foi uma coisa que acabou por ser implementado, pronto. Agora, com a comunicação, agora voltei ao crioulo. Segue em crioulo. Pronto, então estava dizendo que nas escolas nós temos esses gabinetes que têm psicólogos, às vezes até nós temos gabinetes nas escolas com 2 ou 3 psicólogos, mas, no entanto, nós temos um grave problema na educação, que apesar de nós termos psicólogos, nós somos professores. Os psicólogos são professores. Os psicólogos são contratados pelo Ministério da Educação como professor. E, sendo professor, ele não pode, está mesmo escrito, não pode estar a tempo inteiro no gabinete. Ele tem de dar aulas, ou seja, metade do tempo é para dar aulas e a outra metade para o gabinete. Mas mesmo assim, quando é o horário de gabinete, ou seja, o gabinete é sempre fechado, porque quando se tem alguma coisa para fazer, tem de recorrer ao gabinete, mesmo que não seja uma atividade do gabinete. Os gabinetes são fechados, os professores, os psicólogos que são professores têm um tempo completo de aulas e eles não conseguem fazer o trabalho no gabinete. Eu percebo perfeitamente o que é que estava aqui a dizer a senhora Gilda, esqueci o nome, a senhora Gilda, e nós queremos, esse é um desafio que nós temos na educação, que é o enquadramento do psicólogo dentro das escolas, na educação, porque realmente temos também essa necessidade. E também, com a pandemia, tivemos um aumento de casos de ansiedade, este que eu estava aqui a tentar lembrar aquela hora, que agora consegui. Aqui, a ansiedade também é algo que o psicólogo pode ajudar a controlar, identificar primeiro, né, os sintomas e depois ajudar também a controlar. Exatamente, ajudar na lida da ansiedade e de outros estados negativos também que a pandemia, portanto, despertou na população. Portanto, focando aqui também naquilo que a senhora Gilda falou e que concordo plenamente, que tem a ver com a saturação dos serviços de saúde, portanto, dos serviços primários de saúde, portanto, a atuação da psicologia nesses serviços. Realmente esses serviços estão saturados e eu percebo quando diz que depois as camadas mais favoráveis depois conseguem ter acesso às consultas ao nível do privado e as camadas mais desfavoráveis economicamente, portanto, ficam em desvantagem e são privados de um direito fundamental que é o direito à saúde, não é? E sinto isso na clínica, portanto, se calhar já é hora e nesse período histórico em que vivemos e sanitário também, não é, que vivemos, se calhar já é hora de começarmos a olhar para a saúde mental da mesma forma que olharmos para a saúde física e começar a ter participação, por exemplo, apoios, não é, das instituições como o INPS, por exemplo, na ajuda para as consultas da psicologia, porque, enfim, a psicologia, a saúde mental e a é extremamente não importante. cobra psicologia, né? As consultas de psicologia. Não cobra as consultas. E temos um telespectador ali, vamos atender, é o Sr. Luís Gomes de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Sim, esteja à vontade, Sr. Luís. Aproveitava a dar parabéns aos psicólogos
Sim, sim. Era, um pouco lá, querendo ouvir. E comecei a dar parabéns aos psicólogos, mas não estava a gostar de ter uma dúvida na questão que estará. Eu disse, muitas pessoas que conhecem, me que fazer aqueles vídeos na rede social, não estão sempre muito gostar. Aqueles vídeos na página de socorro. Tudo coisa que chamamos da história. Não já diz da pessoas, de um ar para outro, mas quando é algo que é minha pessoa, nunca te consegui. Agora, às vezes, está a perguntar porquê não tem uma dor de outra pessoa para isso, quando em mim nunca te consegui. Se era normal de responder, por favor. Ou terá que fazer uma consulta num psicólogo? Maneira? Ou terá que fazer uma consulta num psicólogo? Porque Sim, não estou como está lá, só está uma dúvida, por favor. É só essa que a pergunta? Sim, só para lá, em princípio. Está bem, Luís, não te agradecer a participação. Tchau, tchau. Tchau. Bem, já diz o ditado que ninguém é bom juiz em casa própria, não é? Realmente, às vezes, acontece-nos de escutar e de oferecer apoio a tal função terapêutica, não é? Que os amigos ou outras instâncias podem oferecer, mas o apoio que é psicoterapêutico, realmente há que advir de um profissional de saúde e às vezes nós não conseguimos, lidar com os nossos pensamentos, as nossas emoções, enfim, e precisamos realmente nestas situações, quando percebemos que é preciso consultar um profissional de saúde mental para lidar com essas situações. Já ouvi gente a dizer que não procura psicólogo porque tem medo de ir relatar o seu problema e depois outras pessoas ficarem a conhecer disso, a ter acesso ao seu problema. Eu gostaria de ouvir a Danisa Araújo sobre isso primeiro, porque pronto, é coisas que nós ouvimos na rua e pronto, que reflete também um pouco da nossa sociedade. É necessário nós desmistificarmos isso. Sim, sim. Infelizmente, é ética profissional. Infelizmente, nós ouvimos, na sociedade, nós ouvimos muito isso. Mas nós temos, lá está, a ética profissional, não é? Como nós costumamos dizer, nós somos compadres. E nós temos o sigilo profissional. A não ser que a pessoa esteja em risco. Não é? Esteja em risco, aí nós temos que ver formas também de conseguir ajudar a pessoa sem ferir a suscetibilidade da pessoa, não é? E então nós temos que ver isso, mas isso é uma coisa bastante delicada, é bastante delicado isso, porque realmente quando o sigilo, não é, nos obriga a não estar a relatar as coisas às pessoas. Denise Oliveira Centeio também sobre isso. Não, eu ia dizer que eu acho que as pessoas não precisam de temer esta situação, porque a nossa atuação é pautada por um conjunto de éticas, não é? Embora nós não temos ainda um código deontológico, mas temos aquilo que nós chamamos de moral comum à psicologia, que é, portanto, reflete aqui os princípios compartilhados pelos psicólogos, não é? E um dos princípios é precisamente o sigilo profissional, ou seja, o segredo profissional. E, portanto, neste aspecto nós não temos nada que estar a relatar a vida de outras pessoas. Portanto, aquilo que é dito em gabinete é mantido em segredo dentro do espaço terapêutico. E o que é que o psicólogo não pode fazer? Para além de não divulgar, o que é que não pode fazer? Não pode fazer, peço desculpa, não pode fazer nada que não esteja dentro da sua área de atuação, que não se sinta confortável para fazer, não é? E não pode, lá está, violar os princípios éticos na sua atuação. Nós observamos hoje em dia, nós temos muito essa questão da terapia de casal para tentar resolver problemas conjugais, terapias familiares também. Isso, qualquer psicólogo pode tratar disso? Não, a não ser que tenha formação específica para tal. Ora, são vários os pressupostos teóricos que orientam a nossa prática. Portanto, digo isto enquanto psicóloga clínica, depois nas outras áreas não sei bem explicar como é que acontece, mas são realmente várias as abordagens, não é, da psicologia, inclusive a terapia, portanto, os pressupostos sistémicos, cognitivo-comportamental, psicodinâmicos, mas isto orienta a nossa orientação. Como psicólogo clínico, a única psicoterapia que é inerente ao nosso desempenho é a psicoterapia de apoio, a não ser que a pessoa tenha uma formação pós-graduada ou uma especialidade, não é,
em outras psicoterapias, aí sim pode desempenhar, portanto, outras psicoterapias. Já estamos quase a terminar. Eu gostaria de saber quais são os desafios para o futuro da psicologia em Cabo Verde. 30 segundos para cada um, começando com a Danisa Araújo. Os desafios... Os desafios para Cabo Verde é particularmente a nível da educação, como eu já tinha referido aqui, que é exatamente o enquadramento do psicólogo na educação, no Ministério da Educação, e deixarmos de ser professores e sermos psicólogos nas escolas, porque deixa muita falta. Nós precisamos, as pessoas, a sociedade precisa, a escola, a comunidade educativa está a precisar mesmo disso. E nós nas organizações, no trabalho também, nós precisamos de psicólogos organizacionais, não é? Que trabalham exatamente com as organizações. Rapidamente também, Denise. Além daquilo que já tinha dito, quando nós falamos dos desafios da profissão, portanto, da psicologia enquanto ciência e profissão, além daquilo, dizer que, portanto, um desafio que nós temos à frente realmente é a organização da classe, portanto, em ordem, portanto, o funcionamento, a união da classe, não é? E a dignificação, a continuação, não é, deste trabalho de dignificação e valorização da psicologia enquanto ciência e profissão. Também eu agradeço a presença das duas neste programa e hoje aqui nós falamos sobre o papel do psicólogo na sociedade. Já sabe, pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais. É só procurarem Sociedade Aberta, ou seja, no Facebook, também na página da RTC. Nós voltaremos a estar juntos na próxima segunda-feira. Vamos agora falar da influência da família na escolha profissional.